Capítulo 1. Chovia fino naquela tarde, e o mercado do bairro parecia respirar pressa. Carrinhos rangendo, crianças pedindo chocolate, anúncios de promoção num alto-falante cansado. Marta entrou encostando a porta com o ombro, ajeitou o lenço floral no cabelo e contou discretamente as moedas na palma da mão. Eram poucos reais, mas ela tinha feito o cálculo: pão, leite e um pacote pequeno de arroz. O resto era jejum e oração. Marta caminhava devagar, como quem não quer que o mundo perceba sua urgência. Pegou o pão de forma mais barato, o leite em promoção com validade apertada e, por fim, o arroz. As mãos tremiam de leve, não por medo do peso, mas por medo do olhar. Quem já foi julgado sabe, o olhar pesa mais que qualquer sacola. A fila estava longa. À frente, uma senhora reclamava do preço do tomate. Atrás, um rapaz mastigava chiclete alto. No caixa, a atendente passava os produtos com a impaciência dos que já viram muito e se acham autorizados a sentir pouco. A gerente, de blazer escuro e salto alto, vigiava tudo do alto de um sorriso magro. Que tipo de sorriso goza com a pressa dos pobres? Próximo! Chamou a caixa sem levantar o rosto. Marta pousou os itens no balcão. Olhou as moedas uma última vez, como quem se despede. Pão, leite e arroz, disse, num fio de voz. Bip, bip, bip. Deu 37,99, disse a caixa. Marta respirou fundo, estendeu as moedas e as poucas notas. Contou devagar. Eu acho que faltou R$3, murmurou. A caixa torceu a boca. A gerente se aproximou, atraída pelo cheiro do constrangimento. Senhora, aqui não é fiado, disse a caixa, já mais alto do que o necessário. Eu não pedi fiado. Posso tirar o leite? Marta sorriu com os olhos, um sorriso que pedia perdão por existir. O leite é essencial, né? Soltou alguém na fila, rindo. A gerente cruzou os braços. Vê se aprende a fazer conta antes de entrar na fila, dona. Não é feira livre, disse. E a palavra dona veio carregada de veneno. Marta sentiu as pernas moles. Ninguém sabia, mas faziam 2 semanas que o marido tinha partido, deixando apenas uma aliança curta e um armário comprido de saudades. Ela abriu a boca para responder, mas o nó na garganta era mais grosso que coragem. Tu quer que eu pague? Sussurrou uma mãe que segurava a mão de um menino à esquerda de Marta. Marta balançou a cabeça. Obrigada, eu vou tirar o arroz, disse, tentando manter a dignidade inteira quando o mundo queria picá-la. E vai registrar isso, né? A gerente avisou a caixa com um tom teatral para que todos ouvissem. Porque tem gente que esquece o troco e depois diz que foi erro do caixa. Gente, pensou Marta, é uma palavra que cabe em qualquer desprezo. Senhora, por favor, agiliza, o rapaz do chiclete reclamou. Um segurança chegou, pesado, como se cada passo fosse um aviso. Algum problema? Perguntou, olhando para Marta como se ela fosse o problema. Ela veio sem dinheiro, respondeu a caixa. E ainda quer discutir. Veio sem dinheiro. O verbo vir doeu mais que a falta. Como se Marta fosse aquele tipo de gente que vem para o mercado tentar a sorte, quando tudo que ela queria era comprar 3 coisas e desaparecer. Marta respirou e endireitou as costas. Eu não vim sem dinheiro, só faltaram R$3. Posso tirar o produto, pagar o que dá e ir embora. A gerente riu de canto. Aqui a gente não faz confusão, dona. Ou paga tudo ou não leva. Próximo. Foi como um tapa. Não daqueles que você desvia, mas daqueles que te pegam por dentro. O segurança aproximou-se mais um passo. E o menino da mãe perguntou com a inocência que só criança tem. Mãe, por que tão brigando com a moça? Silêncio. Desses que ampliam tudo. O barulho do saco de pão, o rangido do carrinho, o coração batendo na boca. Próximo, repetiu a caixa. Marta olhou para o pão, para o leite, para o arroz. Olhou para o próprio bolso vazio que de repente parecia um poço sem fundo. Olhou para cima.
Não para o teto do mercado, mas para dentro, onde ela sabia que Deus morava, mesmo quando parecia que ele morava longe. Tudo bem, disse ela, com calma que não sentia. Eu não vou levar nada. Ótimo! A gerente girou nos saltos. Segurança, acompanha a senhora. A gente já teve problema com confusão de produtos. Confusão. Outra palavra viciada. O segurança estendeu a mão como se fosse guiar um suspeito. Marta não tocou. Andou sozinha até a porta, cabeça erguida, coração aos pedaços. A chuva lá fora tinha engrossado. Marta abraçou o próprio corpo para se aquecer. A mãe que oferecera ajuda surgiu ao lado, discretamente. Ei, aceita pelo menos o pão, disse mostrando o pacote. Marta sorriu com os olhos marejados. Obrigada, de verdade, mas ainda tenho nome, a mulher compreendeu. Às vezes, respeitar é deixar a pessoa ir embora com o pouco que lhe resta intacto. A dignidade. Capítulo 2. A casa de Marta era simples. 2 peças que guardavam memórias em vez de móveis. A geladeira parecia uma capela silenciosa. Uma garrafa d'água e um restinho de manteiga. No fogão, a panela vazia devolvia o rosto dela. Cansado, mas inteiro. Ela tirou o lenço do cabelo, pendurou na cadeira e abriu a janela para escutar a chuva. Era o único som que não machucava. Sentou na cama, pegou a aliança do marido numa caixinha. Apertou entre os dedos. Se eu ainda tenho valor, me mostra. Não foi uma frase bonita. Foi uma necessidade crua, jogada direto no céu, como se o coração tivesse pulado do peito e batido à porta de Deus. Quem nunca? Quem nunca falou com ele sem poesia, só com urgência? Ela ficou ali, quieta, esperando que um milagre tivesse barulho. Mas milagres, quando são de verdade, costumam chegar mansos. Bateram na porta. 3 toques, secos. Marta levantou devagar. O coração acelerou. Medo, esperança. Abriu a porta. Nada de gente. Só o corredor úmido e, no chão, um saquinho transparente com um pão ainda morno. Em cima, um bilhete dobrado. Marta olhou para os lados, desceu 2 degraus e voltou. Fechou a porta, sentou-se, abriu o papel com a delicadeza de quem abre uma chance. Filha, eu te conheço pelo nome. Não temas, porque eu sou contigo. Era um versículo, simples, direto, como um abraço. Os olhos de Marta encheram, mas não transbordaram. Ela deixou a lágrima ficar ali, brilhando como um ponto e vírgula entre a dor e a esperança. Partiu um pedaço do pão. O cheiro levantou da mesa como um milagre pequeno, desses que aquecem a alma antes de encher o estômago. Comeu devagar, saboreando como se fosse domingo. A vergonha no mercado ainda latejava, mas agora tinha um contraponto. Alguém a via. Mesmo que anônimo, alguém acreditava que ela tinha nome. Que não era dona dita com desprezo. Era Marta. Obrigada, sussurrou, olhando de novo para cima. Capítulo 3. No dia seguinte, ela juntou coragem e saiu em busca de bicos. Faxina, costura, o que aparecesse. Foi num brechó simples que achou a primeira chance. Oi, disse a dona do brechó, uma senhora de olhos firmes e sorriso bom. Posso te ajudar? Na verdade, eu que posso ajudar. Sei costurar, ajustar barras, reforçar costuras. Cobro pouco, mas faço bem feito. A senhora avaliou as mãos de Marta. Mãos de quem trabalhou a vida inteira, mas ainda sabiam ser gentis. Traz amanhã. Tenho 3 vestidos precisando de carinho. Marta agradeceu como quem ganha um copo d'água no deserto. No caminho de volta, parou numa mercearia menor para comprar linha e agulha. O troco veio a mais, pouco. Mas a honestidade não faz conta com centavos. Moça, chamou o rapaz do caixa, o senhor me deu troco a mais. Faltou cobrar a linha preta. O rapaz franziu a testa, recontou e ficou sem graça. Nossa, é mesmo, valeu por avisar. Um idoso que estava ao lado, de chapéu surrado e olhos atentos, observou a cena sem dizer nada.
Havia nos olhos dele aquela curiosidade boa de quem reconhece um gesto raro e quer guardá-lo. Na saída, o idoso se aproximou. "Filha, posso dizer uma coisa?" Perguntou com delicadeza. "Pode, sim. Honestidade é coisa que não dá em prateleira. Vem de berço ou de joelho. E eu vi que você tem." Ele sorriu. "Você conhece a igreja da rua de baixo?" Marta hesitou. Igreja ela conhecia, mas fazia tempo que não pisava em nenhuma. Não por falta de fé, mas por falta de coragem. "Conheço, sim. Passa lá domingo. A gente tem um encontro da comunidade. Falam de dignidade, de trabalho, de esperança. Acho que você tem algo a dizer." Marta sorriu de canto. Aquele sorriso que só aparece quando o coração tem medo, mas quer ir assim mesmo. "Obrigada pelo convite." O idoso tocou no chapéu, como quem oferece respeito. E respeito para Marta, naquela semana, valia mais do que dinheiro. Ela voltou para casa com a linha, a agulha, 3 vestidos emprestados e uma sensação estranha de que, a cada passo, alguma coisa estava se costurando por dentro. O que ela não sabia, e ninguém ali imaginava, é que a humilhação no mercado, aquela cena que ela faria de tudo para esquecer, tinha sido filmada por um celular curioso. O vídeo, editado com maldade, começava bem onde a gerente dizia "aqui não é fiado" e cortava tudo que importava. A dignidade, o pedido educado, a recusa da ajuda por honra. Em poucas horas, aquele registro torto começou a rodar nos grupos do bairro. Os risos nas legendas feriam como pedras. Marta só soube quando uma vizinha bateu à porta no fim da tarde. "Marta, não sei como te dizer. Estão falando de você. De mim? Na internet, no grupo da rua, no do mercado, no do bairro também." Marta sentiu o chão dar um passo atrás. Abriu o celular antigo, lento, que às vezes travava antes de tocar. As mensagens pulavam com a crueldade de quem se acha engraçado. Havia também quem defendesse, mas os julgamentos gritavam mais alto. Ela fechou os olhos por um instante e foi aí que percebeu. O mesmo bilhete de manhã ainda estava sobre a mesa. "Eu te conheço pelo nome." "Que o Senhor me guarde", sussurrou. Suspirou, guardou o celular e decidiu fazer aquilo que a vida tinha lhe dado de concreto naquele dia. Trabalhar. Linha, agulha, tecido, ponto a ponto. Enquanto o mundo rasgava por fora, ela costurava por dentro. No domingo, ela iria na igreja. Não para se justificar, mas porque precisava ouvir seu nome de novo, falado com respeito. E, sem saber, caminhava para a noite em que a cidade inteira ficaria em silêncio para ouvi-la. Capítulo 4. Na segunda-feira, o sol resolveu aparecer como quem pede desculpas pela chuva dos dias anteriores. Marta acordou cedo, ajeitou o lenço e começou a costurar. Cada ponto era um pensamento. Em cada arremate, uma oração curta. "Guia meus passos." O som da agulha entrando e saindo do tecido virava ritmo, e o ritmo virava calma. Às 10, a dona do brechó apareceu para buscar os vestidos. "Menina, que capricho!" disse, passando a mão na barra alinhada. "Você tem mão de ouro." Marta sorriu, envergonhada como quem recebe um elogio raro. "Obrigada, fiz com carinho. Quero te apresentar a outras pessoas. Se tiver força, trabalho não vai faltar. A esperança, às vezes, vem vestida de oportunidade." Marta sentiu uma pontinha de luz acender. Mas como em toda boa história, a luz mal começou a brilhar e as sombras se mexeram. O celular velho vibrou. Uma mensagem da vizinha. "Viu? O vídeo foi parar na página do bairro." E a gerente comentou. Marta respirou fundo antes de abrir. Na tela, a filmagem do mercado. Comentários rolando sem piedade, suposições de gente que nunca olhou nos olhos dela. E lá estava a gerente, num perfil corporativo tentando explicar. "Seguimos regras, não podemos permitir bagunça. As pessoas precisam aprender a responsabilidade antes de exigir respeito." Responsabilidade.
A palavra usada daquele jeito parecia uma pedra embrulhada para presente. Outros comentários defendiam: respeito vem primeiro. E faltou humanidade. Pobre não é sinônimo de problema, mas, no geral, o barulho era de julgamento. Barulhos costumam ganhar das vozes serenas. Marta fechou o celular, ficou em silêncio por alguns segundos e decidiu: não ia responder, nem se justificar. Não porque não doía, mas porque ela sentia que o coração precisava ficar ocupado com o que constrói, não com o que destrói. Voltou à mesa. Ponto, ponto, ponto. À tarde, o idoso do chapéu surrado reapareceu. Bateu a porta com 3 toquidas e um cuidado de quem sabe que casa humilde é templo. Com licença, filha, trouxe um convite, disse, esticando um papel simples com letras pretas e um desenho de mãos entrelaçadas. Domingo, às 7, encontro da comunidade. O tema é Dignidade que não se compra. Marta passou os olhos pelo convite. O senhor acha que eu deveria falar? Eu acho que você tem o que ensinar. E não é sobre a humilhação. É sobre como você ficou de pé. Ela segurou o papel como quem segura o volante de um barco pequeno em mar agitado. Eu tenho medo, confessou. Medo é normal. Covardia é que não serve pra gente como nós, disse ele, rindo manso. Além disso, ninguém vai te jogar pedra dentro de casa. E a casa é nossa. A palavra nossa aqueceu o ar. Pertencimento é um cobertor em dia frio. Eu vou, disse Marta. Eu vou. Quando o idoso virou as costas, ela reparou num detalhe que não tinha visto antes. No cantinho do convite, uma assinatura discreta, como quem escreve seu nome na última linha para não chamar atenção. Conselho Comunitário. Coordenação. Elias. Capítulo 5. Na terça, a dona do brechó trouxe novas roupas para ajuste. Na quarta, um pequeno restaurante do bairro pediu para Marta consertar toalhas e aventais. O trabalho começou a chegar tímido, mas constante. O pão de cada dia foi deixando de ser milagre e voltando a ser rotina. E isso também é um milagre. Ainda assim, a internet não esquecia. O vídeo ganhava novas legendas, montagens, recortes, e como todo fogo que se espalha, começou a alcançar lugares inesperados. Um jornalista local publicou uma coluna curta, quando a regra vira desculpa para a falta de compaixão. Sem citar nomes, claro, mas quem morava na cidade sabia de que mercado se falava. Na quinta, aconteceu uma coisa pequena e enorme. Enquanto Marta costurava, bateram à porta. Era a mãe do menino do mercado, com o próprio filho, agora com um desenho nas mãos. Marta, eu e o Pedro queríamos te visitar, disse a mulher, um tanto tímida. Ele fez um desenho. É você. O papel mostrava uma figura de vestido simples, com um coração desenhado grande no peito e uma espécie de luz saindo das mãos. Por que tem luz? Marta perguntou encantada. Porque a senhora devolveu o dinheiro para o moço da loja, disse o garoto, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Minha mãe disse que isso é ser luz. Marta segurou o riso e as lágrimas. E sua mãe está certa. A gente trouxe bolo de fubá, completou a mãe. Se a senhora puder, claro. A cozinha se encheu de cheiro doce e conversa boa. O menino fez perguntas, a mãe contou histórias, e por 2 horas a vida ficou leve. Quando foram embora, Marta guardou o desenho colado na parede, ao lado do bilhete com o versículo. 2 lembranças do mesmo Deus, um que fala pela Bíblia, outro que fala pela simplicidade de uma criança. Na sexta, veio a parte difícil. 2 pessoas bateram à porta, uma mulher de tailleur e um rapaz segurando uma pasta. Se apresentaram como equipe de relações do mercado. Viemos conversar, disse a mulher com um sorriso treinado. Estamos sofrendo ataques injustos. A senhora sabe como as redes sociais são. Gostaríamos que gravasse um depoimento dizendo que foi um mal-entendido. Marta ficou em pé, imóvel. Sentiu a velha vergonha tentar voltar.
vestindo agora roupa de formalidade. Respirou. Mal entendido? Perguntou calma. Sim, a senhora entende. As regras, a fila, o caixa. Marta fechou os olhos por um instante. Viu a cena inteira de novo. O dona, dito com desprezo. O segurança. O ou paga tudo ou não leva. E então abriu os olhos com firmeza. Eu entendo as regras, mas não aceito humilhação. Nem a minha, nem a de ninguém. A mulher do tailleur tentou contornar. Não estamos falando de humilhação. Só precisamos pacificar. Há muita desinformação. Se vocês querem pacificar, comecem pedindo perdão para todos os que um dia foram tratados como eu fui. E mudem a forma de falar com as pessoas. Isso pacifica. Silêncio. O rapaz da pasta coçou a nuca, desconfortável. A senhora pretende falar no encontro de domingo? Ele perguntou, como quem já sabia a resposta. Pretendo. Entendo, disse a mulher, guardando a ansiedade no bolso. Se mudar de ideia, nos avise. Saíram como entraram, com pressa. Marta fechou a porta devagar, o coração disparado, as pernas um pouco bambas, mas a coluna reta. Às vezes, a coragem vem depois do ato, não antes. No sábado, Elias, o idoso do chapéu, bateu à porta de novo. Vim confirmar se você está pronta. Disse, sorrindo, como quem sabe que a resposta é sim. Pronta não estou, mas vou assim mesmo. É assim que as coisas bonitas acontecem, ele respondeu. Ah, e tem outra coisa. Alguns líderes da cidade vão estar lá. Gente de escolas, da saúde, até do comércio. O assunto mexeu com todo mundo. Marta engoliu seco. Eu não quero briga, seu Elias. Nem eu. Queremos verdade. E quando a verdade aparece, quem precisa brigar é a mentira, disse ele, encostando o chapéu no peito, num gesto de respeito. Vai dar certo. A tarde passou com uma mistura de ansiedade e paz. Marta escolheu a roupa mais simples e mais bonita que tinha. Uma saia azul que o marido dizia combinar com os olhos dela. Passou a mão no desenho do Pedro e no bilhete do versículo. Eu te conheço pelo nome. Repetiu baixinho, como quem ensaia uma lembrança. Na noite de sábado, o grupo do bairro ferveu. Alguém anunciou. Amanhã, 19 horas, encontro na igreja da rua de baixo. Vamos ouvir a moça do mercado. Alguns prometeram ir para apoiar, outros para ver o circo. O mercado, pressionado, publicou um comunicado vago sobre revisão de procedimentos e treinamento de colaboradores. A gerente, aquela do salto alto, sumiu das redes, mas não da consciência de quem assistiu. Domingo chegou. O entardecer vestiu a cidade de laranja e roxo. A igreja simples, de janelas abertas, começou a encher. Bancos de madeira, ventiladores barulhentos, crianças correndo entre as pernas dos adultos, risos contidos, cumplicidades silenciosas. Marta entrou devagar, sentindo o cheiro de madeira e acolhimento. Alguns a reconheceram e vieram abraçar. Outros apenas assentiram com a cabeça, com aquela reverência de quem diz, estamos com você. No púlpito, um microfone simples, um vaso com flores do quintal e um cartaz desenhado à mão. Dignidade que não se compra. Elias subiu primeiro. Trocou o chapéu por um olhar brilhante. Boa noite, família. Hoje não é culto, não é comício, não é tribunal, é encontro. E quando a gente se encontra, a gente se escuta. Vamos ouvir histórias que podem curar o que a pressa feriu. Fez uma oração curta, pediu que os corações ficassem abertos e então chamou com uma gentileza que fazia cada sílaba parecer abraço. Marta, filha, quer vir aqui? Os olhares se voltaram. Marta sentiu as pernas pesarem, mas o corpo foi. Às vezes a fé é isso. Ir enquanto o medo tenta te prender. Subiu os 2 degraus. Viu lá no fundo a mãe do Pedro acenando com o menino no colo. Viu a dona do brechó sorrindo. Viu também, na lateral, 2 pessoas de terno que não olhavam nos olhos de ninguém. Pareciam representantes de algo.
E no corredor, uma figura conhecida, a gerente do mercado, de cabeça baixa, como quem entrou por uma porta errada. Ela estava ali. Marta respirou fundo. O microfone era leve, o silêncio pesado. Antes de qualquer palavra, ela se lembrou do bilhete, do desenho e resolveu começar pelo que sustentava. Boa noite, eu sou Marta. E antes de qualquer coisa, eu quero dizer que eu não sou o vídeo. Eu tenho nome. A frase atravessou o salão. Quem já foi reduzido a uma cena entendeu na hora. Um murmurinho de aprovação correu macio como vento bom. Eu vim de uma semana difícil, continuou. Passei vergonha. Ou melhor, tentaram me fazer passar. Mas descobri que a dignidade não é o que dizem da gente. É o que a gente escolhe acordar e levar com a gente. Eu não trouxe R$ 3 a mais no mercado, mas trouxe respeito pelo caixa, pela fila, por mim mesma, e isso eu não vou devolver. Um amém tímido veio de algum canto. Elias sorriu por trás do púlpito. A gerente mordeu o lábio. O representante do mercado endireitou a gravata. Marta olhou para a primeira fileira e encontrou o olhar de Pedro, o menino do desenho. Ele ergueu a mão como quem dá força a um super-herói. E eu também aprendi, disse Marta, que Deus escuta quando a gente chama por ele sem poesia. Porque naquela noite alguém deixou um pão na minha porta e um versículo que dizia: eu te conheço pelo nome. E quando eu li, eu entendi. Mesmo quando o mundo não enxerga, Deus chama a gente do jeito certo. A igreja inteira respirou junto. Do lado de fora, o vento bateu nas folhas como aplauso de árvore. Marta ia continuar quando Elias levantou a mão, pedindo licença. O rosto dele trazia aquela expressão de quem guarda uma revelação. Filha, antes de você seguir, tem algo que a cidade precisa saber, disse ele caminhando até o microfone ao lado. E eu quero que você ouça junto, porque é sobre você, mas também é sobre todos nós. A igreja ficou absolutamente silenciosa. O momento, que já era grande, cresceu mais um pouco. A gerente levantou o rosto surpresa. Alguém lá do fundo tirou o celular, pronto para filmar, só que dessa vez para registrar um acerto. E foi assim, suspensos no fio entre o que passou e o que estava por vir, que todos esperaram a próxima frase. Aqui mudaria o rumo daquela noite. Capítulo 6. Elias respirou fundo, segurou o microfone com firmeza de quem sabe que a palavra tem peso. Eu sou Elias Ferreira, disse, e antes de usar chapéu surrado por aí, eu usei capacete de obra. Eu levantei com minhas mãos o primeiro alicerce daquele mercado. Fui sócio por décadas, vendi minha parte quando cresci em idade e cansei de briga com planilha. Mas uma coisa eu nunca vendi, o direito de dizer a verdade quando ela precisa ser dita. Um murmúrio de surpresa correu pelos bancos. Rostos se viraram. A gerente arregalou os olhos, como se de repente o chão tivesse ganhado degraus. Eu não falo aqui contra pessoas, continuou Elias calmo, mas contra práticas. Um comércio que humilha não é comércio, é palco de vergonha. E a gente não precisa disso numa cidade que chama um ao outro de vizinho. Hoje eu quero pedir perdão como quem ajudou a erguer aquele prédio. Perdão a todos que já saíram de lá menores do que entraram. Silêncio reverente. Depois, palmas contidas como quem teme acordar um bebê. O bebê sendo a esperança. Elias virou-se para Marta. Filha, quando eu te convidei, não foi para te expor, foi para te honrar. Porque quando você recusou dinheiro sujo de injustiça e devolveu o troco a mais, você me lembrou do começo. Na primeira semana do mercado, eu e Dona Rosa, minha esposa, penduramos um cartaz escrito à mão. Aqui ninguém vale pelo que tem na carteira. Tinha gente que ria, mas quem precisava entendia. Alguns mais velhos assentiram, lembravam do cartaz. Outros mais novos pareciam ouvi-lo como se fosse lenda bonita contada ao pé da cama. Elias respirou, como quem busca um ponto de costura entre passado e presente. E agora, disse firme,
Eu quero propor duas coisas. A primeira, que a gente faça 1 minuto de silêncio por todas as vezes que alguém foi tratado como problema. A segunda, que a gente devolva a Marta o que tentaram roubar dela, o lugar de fala e de decisão. A igreja ficou em silêncio. Não um silêncio vazio, mas um que enchia o peito. Algumas lágrimas caíram discretas. Uma criança parou de balançar as pernas, respeitando o momento sem entender tudo. O minuto passou sem pressa. Elias retomou, a voz um pouco mais grave. Tem mais. Eu chamei para hoje aqui representantes da diretoria do mercado. Eles estão na lateral. Olhares se voltaram para os ternos. E também está aqui a gerente que aparece no vídeo. Eu não a trouxe para a humilhação. Humilhar é o que nós não vamos mais fazer. Eu a trouxe para a chance de fazer o certo. Um arrepio psicológico percorreu o salão. O homem de terno ajeitou o microfone reserva. A gerente, imóvel, parecia decidir entre fugir ou ficar. Antes, pediu Elias, deixa a Marta terminar. Depois, a gente escuta quem quiser falar. Evasivo, mas justo. Entregou o microfone de volta a Marta. Ela recebeu como quem recebe algo quente no frio. Obrigada, seu Elias. A voz dela estava firme, porém doce. Eu não vim aqui para apontar o dedo. Eu vim para lembrar que respeito é o mínimo. Regras são importantes, sim, mas regras sem humanidade vira arma. Eu não quero o emprego de ninguém, não desejo humilhação a ninguém. Eu quero mudança. Ela respirou. Olhou para a gerente e, com um gesto manso que parecia puxar a sala um passo para mais perto, disse: Se a senhora quiser falar, eu estou ouvindo. A frase foi uma ponte. A gerente engoliu seco, levantou-se, deu alguns passos que pareciam quilômetros e subiu ao púlpito. O salto alto, de repente, soava alto demais. Capítulo 7. Boa noite. A voz da gerente saiu pequena. Eu me chamo Clarice. Era a primeira vez que muita gente ouvia o nome dela sem o crachá na frente. Nomes, quando ditos sem armadura, ficam mais humanos. Eu assisti ao vídeo mais de 30 vezes, continuou. Em todas, eu tentei me justificar. Era a regra. A fila estava enorme. Eu estava sob pressão. Ela respirou fundo. Mas hoje, ouvindo a Marta dizer que não é o vídeo e sim um nome, eu entendi. Quem eu fui naquele momento não é quem eu quero ser. E se eu me escondo atrás de regras, eu fico menor. Do fundo, alguém murmurou é isso. O representante do mercado olhou para ela, surpreso. Clarice prosseguiu. Eu pedi desculpas a mim mesma no espelho, mas isso não basta. Ela virou-se para Marta. Marta, me perdoa. Pela palavra dona, dita com veneno. Pelo próximo, como se você fosse problema. Pelo gesto de chamar segurança quando eu deveria chamar respeito. Me perdoa. Marta ouviu, braços relaxados, coração em oração. Ela se aproximou meio passo. Eu te perdoo. E as 3 palavras, simples, fizeram barulho de água batendo em pedra quente. A igreja respirou. Algumas palmas. Um amém mais firme. Elias sorriu, como quem enxerga o momento exato em que a linha encontra a agulha. O homem de terno, enfim, pediu a palavra. Apresentou-se. Sou Renato, diretor regional. Estou aqui a pedido da matriz. Engoliu a formalidade. Na última semana, nós recebemos mais de 400 mensagens, vídeos, cartas. Confesso que cheguei com medo de um tribunal. Encontrei uma comunidade, então vamos ser claros. Primeiro, pedimos desculpas publicamente à senhora Marta e a todos que já se sentiram diminuídos. Segundo, Clarice será afaste. Ele parou, olhou para ela. Será afastada para treinamento intensivo e recondução sob mentoria, se a comunidade concordar. Porque a gente não corrige humilhação com nova humilhação. A plateia reagiu com um de aprovação. Justiça com misericórdia era a língua dali. Terceiro,
continuou Renato. Vamos criar, a partir de amanhã, o programa Nome e Dignidade. Toda a equipe fará formação em atendimento humano, escuta e empatia. Multiplicadores serão de dentro da comunidade. Ele respirou, como quem se prepara para o passo mais ousado. E queremos convidar a senhora Marta para ser a coordenadora social do programa, com autonomia para sugerir mudanças de procedimento, treinar lideranças e criar um fundo de auxílio discretamente administrado para casos urgentes. Remuneração digna. Contrato de 12 meses renovável, e o Conselho Comunitário será nosso parceiro fiscalizador. Olhou para Elias. Se o senhor aceitar presidir. O salão explodiu, não em gritos, mas naquela alegria que veste respeito. Palmas, lágrimas, abraços. O menino Pedro bateu as mãos tão rápido que parecia um passarinho. Dona do brechó enxugou os olhos com a barra do avental. Marta, porém, ficou quieta. Não por indecisão, mas por entendimento. Ela pediu o microfone e, quando o recebeu, a voz veio serena. Eu agradeço, mas eu quero propor uma coisa. Esperou o silêncio pousar. Se é para ser de verdade, que a primeira ação do programa comece hoje. Aqui, com compromissos claros. Renato assentiu, atento. Elias cruzou os braços, orgulhoso como quem vê uma filha defender a casa. Compromisso 1, disse Marta. Ninguém será chamado de dona ou meu bem como arma de superioridade. A gente vai tratar o outro pelo nome. Se não souber, pergunta. Como posso te chamar? O nome devolve a pessoa para o corpo. Fechado. Respondeu Renato anotando. Compromisso 2. Todo funcionário terá o direito de pausar um atendimento que esteja virando violência verbal para chamar um colega e respirar. Alguns funcionários do mercado, presentes na lateral, assentiram com alívio. Porque caixa também é gente, também chora, e cliente nenhum tem direito de humilhar. Fechado, repetiu Renato. Compromisso 3. Uma conta emergencial sem exposição. Para quando alguém chegar com leite faltando, em vez de aqui não é fiado, será aqui ninguém passa fome sozinho. Um burburinho emocionado percorreu o salão. Renato levantou os olhos, tocado. Fechado. Com auditoria comunitária. Compromisso 4. Marta respirou. Treinamento com histórias reais. Não slides. A vida é menos PowerPoint e mais pele. Vamos ouvir faxineiras, caixas, clientes, mães, idosos. Todo mundo tem algo a ensinar. Fechado, disse Elias, antes de Renato. A igreja riu, leve. Compromisso 5. Marta olhou para Clarice. Mentoria. Quem errou e quer aprender terá quem ensine. Eu aceito a coordenação se for para construir, não para punir. Clarice levou a mão ao rosto, segurando as lágrimas. Obrigada, sussurrou. Renato assentiu. Fechado. Todos os 5. E tem mais um, completou Marta com doçura firme. Compromisso 6. Todo sábado de manhã, o mercado vai abrir as portas 1 hora mais cedo para uma ação chamada Café com Nome. É simples, café, pão e conversa. Quem quiser chega, diz seu nome, conta sua semana. A gente aprende a olhar. Ela sorriu. Porque é fácil deslizar o produto no leitor. Difícil é ler o coração. Mas é aí que mora a mudança. O salão foi tomado por um amém coral. Era como se a cidade, por um instante, respirasse do mesmo pulmão. Renato estendeu a mão. Senhora Marta, aceita? Marta olhou para o desenho do Pedro, preso na parede lateral do templo com fita, trazido pela mãe para dar coragem. Olhou para o bilhete do versículo, agora guardado na bolsa, latejando lembrança. Olhou para a cidade e disse, eu aceito. Mas com uma condição, que o primeiro café com nome seja servido por mim, por Clarice e pelo senhor Elias, juntos, para ninguém achar que isso é vitória de um contra o outro. É de todos. Elias riu alto, aquele riso que cura. Eu ponho o café. Eu trago o pão, disse Clarice, enxugando o rosto. E eu, Renato pensou,
Eu venho sem terno, risos, alívio, a alegria que chega quando a justiça não se orgulha, apenas faz seu trabalho. Elias tomou o microfone mais uma vez. Antes de a gente encerrar, eu queria contar um segredo que só agora fez sentido. A sala ficou atenta. Lembram do bilhete na porta da Marta, aquele versículo? Ele fez uma pausa breve. Não fui eu quem deixou. Aí apontou para o fundo. Foi o Pedro. Infantil e feliz, encheu o ar. O menino se encolheu de vergonha boa. A mãe sorriu, com os olhos brilhando. Ele passou na porta com a mãe, voltando do mercado, e pediu para deixar um pão e um versículo que tinha decorado na escolinha. Explicou Elias. Eu soube hoje, aqui, quando a mãe me contou. Deus usa os pequenos para lembrar os grandes do básico. Marta levou a mão à boca emocionada, desceu do púlpito, foi até o menino e se ajoelhou à altura dele. Obrigada, meu amor, disse, abraçando-o. Você foi a mão de Deus no meu dia. Pedro sorriu, tímido, e cochichou. Eu só queria que a senhora não ficasse triste. E eu não fiquei, respondeu Marta, porque você me lembrou o meu nome. A igreja se levantou como quem assiste a um nascer do sol. Elias pediu que todos dessem as mãos, cada um como estivesse. Rico, pobre, gerente, caixa, cliente, diretor, criança. Mãos simples e diferentes formando uma corrente torta e linda. Vamos orar, disse Elias. Senhor, obrigado porque o pão chegou na hora e a palavra chegou no coração. Obrigado porque hoje a cidade aprendeu que dignidade não se compra e que o nome é a primeira roupa da alma. Abençoa os que erraram e os que foram feridos. Abençoa quem perdoou. E que quando a gente esquecer, o Senhor nos lembre de novo. Um amém cheio fechou como selo. Depois, nada de fogos, nada de manchetes estrondosas. Só gente se abraçando, combinando tarefas, trocando telefones. A dona do brechó trouxe um pacote com linhas novas para a coordenadora. Funcionários do mercado pediram a Marta que levasse suas histórias para o treinamento. Clarice, sem salto agora, tinha tirado os sapatos, caminhava leve, como quem desaprendeu a andar com dureza. Na saída, o vento noturno tinha cheiro de pão recém-chegado. Marta ergueu o rosto para o céu escuro e, em silêncio, devolveu o dia a Deus como quem devolve prato vazio depois de um banquete. Eu te conheço pelo nome, ela repetiu baixinho, não de dor agora, mas de gratidão. E por um segundo jurou ouvir de volta. E eu te chamo diante dos homens. A cidade que assistiu à humilhação agora testemunhara algo maior, a promoção da dignidade. E no palco improvisado de um templo simples, ficou combinado o roteiro dos próximos dias, não de um vídeo, mas de uma vida. Respeito, pão, nome, café, olhar. O resto viria por acréscimo. Capítulo 8. A semana seguinte amanheceu com a cidade falando baixo, como quem teme assustar um milagre. Não era silêncio de medo, era respeito. Na segunda-feira, o mercado abriu as portas com placas novas. Não eram de promoção, eram de lembrança. Chame pelo nome, regra com respeito. Aqui ninguém passa fome sozinho. Simples, preto no branco. Embaixo, bem pequeno, a assinatura do programa. Nome e dignidade. Marta chegou cedo, não como cliente, mas como coordenadora social. Trazia uma pasta fina com anotações e um sorriso que segurava o nervoso no lugar. Clarice a esperava na entrada, com sapatos baixos e um olhar que aprendia a desaprender. Bom dia, Marta, disse, estendendo a mão. Bom dia, Clarice. Vamos trabalhar? Começaram pelo começo, ouvir. Reuniram os caixas e revezaram o balcão para não parar o fluxo. Cada funcionário contou uma história de desgaste, outra de alegria. O João da madrugada que segurava choro quando clientes despejavam o dia ruim nele. A Sandra, mãe solo, que corria para bater o ponto e chegar no reforço escolar do filho.
O Paulo, segurança grandalhão, que tinha peito de aço e coração de algodão. Eu não queria ter que parecer muro, confessou Paulo com a voz grave. Queria ser ponte. Marta anotou e devolveu em 2 palavras. Você já é. Perto do meio-dia, abriram a porta lateral e entraram 3 senhoras do Conselho Comunitário com uma garrafa térmica de café preto, outra de café com leite e uma cesta de pães frescos. A primeira roda de conversa do Café com Nome ainda nem tinha data oficial, mas o coração da cidade já tinha pressa. A gente só veio abençoar o chão, explicou uma delas rindo. E ver se o café dá coragem. Deu. Funcionários e clientes se misturaram numa roda torta e bonita, com canecas descombinadas. Alguém trouxe manteiga, outro queijo branco. Marta percebeu o que sempre desconfiou. Quando o pão aparece, a vergonha perde o rumo. Capítulo 9. Na quarta-feira, a primeira formação do programa lotou a sala multiuso do mercado. Nada de telão. No lugar, cadeiras em círculo. No centro, um varal com cartões. Uma vez me chamaram de problema. Eu já tratei alguém como invisível. Quando ouvi meu nome, voltei para casa maior. Cada um escolheu um cartão que doía e leu em voz alta. Alguns engoliram seco. Outros choraram sem medo. Clarice foi a primeira a falar da própria queda. Não como confissão performática, mas como chave de porta. Eu cresci achando que mandar era sinônimo de respeito. Só que respeito não se manda, se constrói. Eu venho aqui aprender do zero. Um aplauso sincero respondeu. Não um aplauso de bravo, mas de estamos juntos. No fim da tarde, Marta saiu para acompanhar Elias numa visita ao brechó, ao restaurante e à mercearia, onde o troco a mais tinha acontecido. Reconstituíram, sorriso por sorriso, os elos que haviam sustentado a virada. O cuidado da dona do brechó, a humildade do caixa da mercearia, o desenho do Pedro. Em cada parada, Elias repetia a mesma frase, como ladainha boa. Dignidade é quando o nome da gente chega antes da carteira. Na sexta, 2 repórteres locais apareceram. Queriam manchete, frase forte, foto lacrada. Marta recebeu com educação, mas estabeleceu fronteiras. A história não é minha, é nossa. Se for para apontar culpados, não contem comigo. Se for para contar aprendizados, sentem na roda. Sentaram, tomaram café, anotaram menos que ouviram. Saíram com uma matéria simples, que falava de compromisso e mudança. Sem heroína milagreira, sem vilã caricata, sem borda sensacionalista. A cidade leu e assentiu com os olhos. No sábado, chegou, enfim, o primeiro café com nome oficial. Às 6h50, já havia fila. Fila boa, de gente que decide estar junto. Pedro, com seu desenho agora emoldurado, trouxe mais 2. Um com Elias segurando um café, outro com Clarice de sapato baixo, com flores nas mãos. Eu trouxe para a parede do mercado, disse orgulhoso. Vai ficar aqui, respondeu Marta, mostrando um espaço de destaque perto da entrada, para lembrar que criança ensina adulto. Às 7 em ponto, Elias abriu a porta com as 2 mãos, como quem inaugura um lugar de dentro. Clarice colocou as cestas de pão numa mesa coberta com uma toalha xadrez e sorriu sem defesa. Renato chegou sem terno, como havia prometido, carregando caixas com canecas novas onde se lia Eu Tenho Nome. Começou com oração curtinha. Depois, a dinâmica mais simples e mais exigente do mundo. Um por vez, diz o nome e compartilha um pedaço da semana. Um aposentado falou do medo do remédio caro. Uma professora contou que naquela semana aprendeu 3 apelidos e 5 nomes de pais. Um entregador confessou que às vezes fura sinal porque tem meta desumana e que mesmo assim queria ser lembrado pelo esforço, não pelo erro. Uma moça com uniforme de limpeza falou de dores nas costas e de como um bom dia sincero alivia a dor. Eu sou Marta, disse ela quando chegou a vez. E quando eu fui reduzida a um vídeo,
Deus me devolveu o nome pela mão de uma criança. Foi assim que eu cheguei aqui. Silêncio de respeito. E pão passando de mão em mão, como quem aprende a repartir de novo. Capítulo 10. O programa cresceu devagar, do jeito certo. Não viralizou, criou raiz. As plaquinhas de chame pelo nome foram adotadas por farmácias, padarias, uma escola do bairro. O hospital público colou um cartaz semelhante na recepção. Quem está com dor merece nome. No ônibus, um motorista começou a cumprimentar cada passageiro com um bom dia. Plás o nome do cartão. Virou mania boa. No mercado, os dias não deixaram de ter problemas. Ninguém prometeu céu sem nuvem. Um cliente impaciente tentou furar fila discutindo. Paulo, o segurança, respirou como treinaram, pediu apoio e transformou a briga em conversa. No fim, o cliente voltou para o fim da fila, envergonhado e grato. Obrigado por não me humilhar, disse quase sussurrando. Obrigado por não me obrigar, respondeu Paulo, e os dois riram. Clarice enfrentou um tropeço. Num dia de estoque atrasado, escorregou de novo para o tom duro. Parou no meio da frase, olhou para Marta, pediu licença e recomeçou. Eu posso tentar de novo? Pode e deve, respondeu Marta. É assim que a gente aprende. No encontro seguinte do Café com Nome, Clarice contou do deslize e do recomeço. Ninguém a apontou. Muitos se viram nela. Elias, sempre por perto, repetia a frase que ligava tudo. A gente não quer perfeição, quer compromisso. Numa tarde de quinta, a mãe do Pedro apareceu com uma sacola. Marta, ele juntou moedas para comprar isso, disse entregando um caderno bonito. Ele quer que as pessoas escrevam o próprio nome na chegada do café, para não esquecer. O livro dos nomes, batizou Elias encantado. Virou ritual. Toda manhã de sábado, as pessoas entravam, assinavam, olhavam as letras umas das outras e lembravam que nome é ponta de história. Alguns desenhavam um coração do lado. Outras deixavam um versículo, uma frase. Marta, na primeira página, escreveu: Eu não sou o vídeo, eu tenho nome. E um pequeno pão desenhado ao lado. Capítulo 11. Com o tempo, a humilhação de Marta no mercado virou o primeiro capítulo de uma narrativa maior, daquelas que cura outros capítulos antigos. Uma vizinha idosa confessou que evita sair porque tem medo de errar no troco. O programa criou um correio amigo. Alguém passa na casa dela toda sexta para conferir a carteira e conversar um pouco. Um adolescente que fazia piadas cruéis nos grupos entrou para o voluntariado e, num encontro, chorou ao ler sua própria mensagem antiga em voz alta. Pediu perdão. Foi abraçado. A justiça não chegou em forma de castigo teatral. Chegou como correção constante, com mão firme e coração manso. Foi assim que a cidade entendeu a diferença entre humilhar e responsabilizar. Humilhar apaga, responsabilizar acende. Renato, o diretor, aprendeu a andar sem terno nos sábados. Sentava com as pessoas, ouvia, anotava ideias que jamais surgiriam numa sala com ar-condicionado e mesa de vidro. Levou o modelo para outras filiais, com cuidado de não transformar em campanha, mas em cultura. Em cada lugar, adaptaram o nome. Café com Nome ganhou irmãos. Chá de olhar, pão e palavra. Roda do respeito. O importante, garantiu Marta, era não esquecer o verbo principal, ver. Um dia, a velha fachada do mercado ganhou um mural. Não era logotipo, era história. Um artista do bairro pintou Marta de perfil, sem pedestal, com uma criança oferecendo pão e um senhor segurando um chapéu. Ao lado, palavras que viraram lema. Dignidade não se passa no leitor, se passa no coração. Clarice, que antes vigiava com olhos estreitos, agora coordenava estoques com olhos abertos. Descobriu-se boa em ensinar novos funcionários a ouvir antes de mandar. Um sábado, ela chegou mais cedo e colocou flores no vaso da mesa central. As mesmas flores simples que havia no púlpito da igreja naquele dia. Nadinha de caro. Tudo de significativo.
Capítulo 12. No aniversário de 1 ano do programa, a igreja lotou de novo. Não para relembrar a vergonha, mas para celebrar o que havia nascido daquela dor. Havia bolo simples, caderno dos nomes agora gordo de assinaturas, fotos dos encontros, relatos pregados num varal. Eu pensei em desistir do caixa, mas fiquei. Meu filho viu a matéria e disse que tem orgulho de mim. Fui chamada pelo nome no hospital. Chorei. Elias, mais curvado e mais sábio, subiu ao púlpito com passos lentos e sorriso inteiro. Uma cidade se mede pelo jeito que trata os seus pequenos momentos, disse. A gente reescreveu um costume. Isso não dá manchete todo dia, mas dá futuro, chamou Marta. Ela subiu sem medo. Não era mais a mulher que contava moedas com o peso do mundo nos bolsos. Era a mesma, com o nome de Pé. Eu vim agradecer, começou. Agradecer a Deus, que ouviu um pedido sem poesia. Ao Pedro e à mãe dele, que me lembraram quem eu era. Ao seu Elias, que ergueu prédio e agora ergue gente. À Clarice, que escolheu aprender em vez de se esconder. Ao Renato, que trocou terno por escuta. Ao João, à Sandra, ao Paulo, a cada funcionário e cliente que assinou o livro dos nomes. Ela respirou. E quero dizer uma coisa para quem ainda sente o peso do olhar dos outros. Ninguém tira de você o que Deus te deu por nome. Ninguém. Silêncio cheio. Depois, palmas que não eram barulho, eram confirmação. No fim, fizeram o que aprenderam a fazer melhor. Sentaram e comeram juntos. O café com o nome daquele dia teve bolo de fubá, pão, risos e lembranças. Marta ganhou de presente uma moldura com o bilhete original do versículo, agora protegido por plástico e carinho. Ao lado, o desenho de Pedro tinha uma dedicatória. Para a moça que me ensinou que nome é abraço. Clarice se aproximou com olhos úmidos. Eu ainda erro, Marta, mas eu não desisto. Nem eu, respondeu Marta. É assim que a gente anda. Um passo de cada vez, com nome. Elias, cansado bonito, se apoiou no banco. Deus exalta os humilhados, disse, como quem conclui uma oração. E humilha os exaltados. Mas hoje, graças a ele, a gente aprendeu a exaltar juntos e a se humilhar na medida certa, a do coração ensinável. O sol da tarde entrou pelas janelas da igreja, desenhando retângulos de luz no chão de madeira. Crianças brincavam de pular de um retângulo para o outro, como se a luz fosse ilha segura. Adultos riam. O mundo, por um instante, pareceu caber ali. Lições que ficam no caminho de casa. Marta passou em frente ao mercado. Parou, olhou o mural, sorriu. Viu-se ali, mas não como protagonista, como ponto de encontro. Pegou o celular, escreveu algumas palavras e postou no grupo do bairro. Obrigada a cada um que transformou humilhação em lição. Se você já passou vergonha por falta de dinheiro, por favor, não se esconda. Conta sua história aqui. A gente escuta. E se puder, vem sábado para o café com nome. Traga seu nome. O resto a gente divide. E é com você agora. Já viveu algo parecido? Já foi tratado como invisível? Ou sem querer tratou alguém assim? Escreva nos comentários. Sua história pode ser o pão de alguém hoje. Deixe um "eu tenho nome" para lembrarmos uns aos outros. Dá um like, compartilhe com quem precisa ouvir que o respeito existe e tem volta. Se inscreva no canal para nossa família crescer. Não de números, mas de pessoas com nome, fé e esperança. Porque aqui a gente acredita. Deus vê o que o caixa não enxerga. E no tempo certo ele exalta quem ficou de pé.